Já tá ao vivo? Já. Esperar aqui o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Mari já entrou. Oi, dona Denise, diva! Ah, vamos esperando, vamos aguardar. Hoje, hoje vamos falar sobre racismo institucional, racismo recreativo e a naturalização da conduta racista. Deixa eu só aguardar um pouco. A nossa convidada já já entra. Oh, Arthur, Alessandra. Deixa eu ver. Juliana já entrou, só aguardando aqui. Carla Olá, entrou. Oi, meu bem, boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Esqueci meu Pronta? fonezinho de ouvido. Pronta? Ah, pronto. Lá. Foi providenciado. Deixa eu Gente, colocar. vou aguardar só um minutinho, eu estou aguardando o doutor André, que ele é membro do Ministério Público do Estado de Amazonas, coordenador do CEAF. Correto, né, Carla? Sim. E a live de hoje, ela está sendo, que pese a Carla, como membro do Ministério Público de Amazonas, ser a convidada, ela está sendo transmitida no meu perfil de Graziella e também do CEAF, do Ministério Público de Amazonas. E aí a gente, o doutor André vai falar um pouquinho, rapidinho, antes da gente começar o bate-papo. Ele Deixa eu só entrou aí, ver. Graziela? Isso que eu tô vendo. Vou ver agora se ele. Que não tá aparecendo para O mim. pessoal tá entrando, tá chegando. Galera dando oi. Não, Coração aqui não. tá. Eu conversei, ele disse que tava só aguardando começar. Ah, tudo bem. Mas não tá aparecendo. Eu vou fazer o seguinte. Não, não tá. Não... Eu acho que, inclusive, uma coisa, porque foi de última hora, só para esclarecer para todo mundo. Eu acho que não tem essa opção. Eu tô verificando agora, teve atualização no Instagram. Eu creio Uhum. que não tá, não tem a opção para a terceira pessoa, Ah, sim. Tá. tá? Então eu Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar com você para fazer a apresentação do CEAF, explicar tudo direitinho e aí eu passo para tua apresentação, tá bom? tá bom. Tudo bem. Pois pronto. Tome as vezes. Então, primeiro, eu quero dar boa noite a todo mundo. O pessoal está chegando, tem os colegas que já estão aí, pessoal de Imperatriz que bombou aí nas redes sociais, né? Uhum. Pessoal de Canaã dos Carajás também, e pessoal de São Luís, e pessoal de Manaus. A Nathalie ali, que já foi Ela tá fazer com a a pipoca pipoca. dela, Porto Velho. Hum. Queria cumprimentar todo mundo. O André entrou agora, Cefaí. Então, Cefaí, a gente explicou aqui que não dá para entrar a terceira pessoa. Sim, E eu gostaria de deixar registrado que o André nos deu toda a atenção, todo o suporte, fizemos sim, reunião para poder tratar da pauta da live. E ele, todo atencioso, nos deu esse espaço, cedeu, sim, a gente fez a ocupação do Instagram do CEAF. sim, E como uma forma de fomentar o canal, de fazer com que o CEAF também produza esse conteúdo através da rede do Instagram, com um formato diferente, um formato mais intimista, que trata de fatos sociais, uma perspectiva pessoal, uma perspectiva científica, por que não dizer. E eu só tenho a agradecer, explicando aqui a todos que o projeto Racismo, o Ciclo do Racismo em Debate, é um projeto idealizado pela Graziella Machado, que é minha amiga, minha irmã de caminhada, e ela me convidou a participar
e eu prontamente tive a ideia, por que não fazer pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, já para aproveitar que esse tema, que é tão atual e está sendo tão bem elucidado, né, tão bem debatido, pudesse ser feito também pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Sim. E hoje nós iniciamos o nosso posicionamento também institucional, iniciamos também a construção de um modo de pensar no racismo como esse fenômeno. E o CEAF abriu essas portas e aderimos ao projeto. Eu queria te agradecer, Graziela, por ter me feito esse convite, por ter estendido a nossa instituição, por estar aí trazendo tantas pessoas que podem ouvir sobre esse tema e está me proporcionando encontrar também tantas pessoas especiais na minha vida. O Edilson entrando aí. Um beijo para todos vocês, a saudade é muito grande e espero que hoje nós possamos nos encontrar nesse lugar comum que é esse tema, com tantas pessoas, né, que vão participar e poder trocar de experiências aí conosco. Eu não posso nem falar, a grande maioria que já sabe quanto eu estou honrada, a alegria que eu tenho. E só explicar para todo mundo, o doutor André e o doutor Armando, ambos membros do Ministério Público de Amazonas, também participarão como convidados, inclusive é na próxima live do dia 6 de julho, e o tema a ser debatido, do encontro deles, será racismo e políticas de segurança pública. Também é um tema interessantíssimo e o Ministério Público, como instituição, como órgão, é imprescindível ter esse debate. E eu que agradeço vocês abrirem Temos as portas também da a do casa. Timóteo, né? Timóteo Ágabo, que é meu amigo, meu parceiro. Sim, que vai tratar sobre as condenações do país na Corte Interamericana de Direitos Humanos, um tema importantíssimo, porque nós não sabemos o tanto que o nosso país é questionado, é balançado, chacoalhado para se posicionar acerca dessa ilusória democracia racial, né? E ele vai trazer luz a esse tema, que ele tem um conhecimento assim, altíssimo, é algo que ele tem muito amor por estudar, por fazer, e eu creio que será brilhante também. Então, nós temos aí mais alguns eventos. Teremos, inclusive do Timóteo, vai casar maravilhosamente bem com o da doutora Juliane, que é uma advogada que vive atualmente na Bélgica e que atua diretamente na Corte Europeia. Então, são temas que todo mundo que vai acompanhando está vendo que um intercala com o outro. Mas antes de a gente começar o debate, né, eu acho que a parte mais honrada, assim, que eu fico mais feliz é de poder falar que hoje eu estou recebendo a doutora Carla Cristina da Silva Souza, membro do Ministério Público do Estado de Amazonas, promotora titular promotora de Justiça, titular da Promotoria de Barcelos, pós-graduada em Ciências Jurídicas pela PUC Minas Gerais, bacharel em Direito pela UFMA e que tem o seu estudo direcionado a gênero, raça e políticas públicas. Ou seja, não tinha uma pessoa mais adequada para falar sobre racismo institucional, recreativo e essa naturalização que a gente tem do racismo na história brasileira. E desde o primeiro encontro, o tema que foi abordado com o professor mestre André foi o início, quando essa cultura, esse enraizamento que nós temos, ele foi plantado quanto da colonização do nosso país. E hoje, como ele é visto, hoje como ele é vivenciado por meio de uma naturalização que banaliza por diversas vezes a prática racista. Então, eu vou deixar com você para você começar a falar e sempre, como nos outros encontros, os adendos que forem pertinentes, eu vou apontando. Fica à vontade, está em casa. Sim, obrigada. Antes de começar, então, eu já fiz agradecimento, né, você por ter nos dado essa oportunidade. Queria deixar claro que foi um convite da Graziela, surgiu do convite dela para que eu participasse. E assim, nós fomos tendo ideias, por que não chamar o CEAF? Vamos chamar o CEAF. Justamente. E comecei a ouvir de colegas da instituição que simpatizam e que estudam, inclusive, sobre o tema, né? Algo que
eu venho dizer que dentro da nossa instituição realmente não é um tema usual, não é comum, não é algo que está sendo debatido nos eventos e seminários, mas que nós temos essa intenção, sim. A intenção é de fortalecer os membros que têm interesse no tema, para que esses membros possam conhecer mais acerca das dinâmicas do racismo, conhecer mais acerca da dinâmica de relações raciais que temos na nossa sociedade brasileira. E hoje nós vamos trazer, inclusive, fatos processuais, jurídicos, vivências de relações processuais que nós temos tido e vivenciado, que evidenciam que o racismo, sim, está de modo, às vezes, velado, naturalizado, dentro da nossa prática jurídica, dentro da nossa prática forense, e ele precisa ser desmistificado e combatido do modo correto, né? Do modo científico da coisa. E hoje nós vamos buscar evidenciar por que essa questão científica não é debatida, por que o racismo não é considerado, às vezes, dentro da ciência como um assunto, tá? Mas antes de começar, né, sobre a palestra, eu gostaria de agradecer o espaço, gostaria de explicar que, mas por que com a Graziela essa conversa, né? Então, foi dito que o projeto é dela, ela é uma estudiosa sobre o tema, formada em Direito, formada em História, pós-graduada em Direito e tem também sua área de pesquisa e, assim, uma apaixonada pelas ciências humanas. Acabou de faltar energia. Energia, não. Energia. Não. Calma, liga o computador, tá tudo ótimo. Mas, assim, ou foi a minha luz que queimou? Não sei, mas eu acho que faltou energia. Chama o universitário, meu afilhado. E como eu ia dizendo, eu não poderia iniciar essa fala sem render aqui as minhas homenagens, a minha admiração à doutora Suzete. Doutora Suzete é a nossa musa, nossa pérola negra no Ministério Público do Estado do Amazonas. Né? Uma pessoa que eu tenho total admiração, muito orgulho de fazer parte da instituição. Eu posso estar enganada, mas até onde eu me recordo, eu tenho certeza que eu não estaria enganada sobre esse tema. Ela é a nossa única mulher negra retinta na instituição e ocupa um lugar de prestígio fabuloso. Ela é muito amada por todos. Voltou, foi a energia que faltou mesmo. E porque ela é sempre muito ponderada, sensata, uma pessoa que traz uma carga, uma vivência, uma experiência de vida muito grande. Ela tem raízes na comunidade quilombola daqui, né? Vale dizer, tenho muito orgulho de dizer que ela veio, os fundadores da comunidade quilombola do Manaus são do Maranhão. Nossa. Né? São do Maranhão, vieram do Maranhão e fundaram a comunidade quilombola aqui. E, enfim, é muito orgulho. Eu quero dedicar essa fala de hoje à doutora Suzete e dizer que eu me identifico com a vida, com a história dela e a tenho como uma do coração. Queria também cumprimentar a doutora Miriam, que também é uma representante, né, desse nosso movimento negro, né, também traz essa representatividade negra do Ministério Público do Estado do Amazonas, na pessoa de quem eu cumprimento todos os outros membros autodeclarados negros da nossa instituição, que hoje tem a possibilidade de ouvir falar acerca desse tema no Ministério Público do Estado do Amazonas. Agradeço novamente a presença dos meus amigos que estão aqui, que aderiram, que fizeram, publicaram e chamaram outras pessoas para participar da live. Muito obrigada pela atenção e pelo prestígio de vocês, tá?
Então é isso. Com relação a esse tema, é muito difícil eu tratar sobre racismo institucional e recreativo sem falar de racismo estrutural, né? E falando de racismo estrutural, eu também quero apontar algumas experiências, tanto minhas, pessoais, quanto experiências que eu Carla, conheço de travou um amigos. pouquinho para ela. Pronto, voltou. Foi, voltou? Uhum. Então, assim, vou tratar do racismo estrutural, de algumas experiências pessoais, familiares, de amigos, e fazendo um contraponto com essa questão da branquitude, do discurso de dominação, e retirando, no caso, caindo por terra essa questão de democracia racial. Nós podemos ter esse vislumbre de democracia racial como um objetivo a ser alcançado, sim. Mas nós não podemos nos conformar nunca de que a nossa sociedade precisa viver nessa cordialidade racial como se ela fosse um fato irrefutável e como se isso não trouxesse prejuízo. Travou um pouco. Travou um pouco. Deixa eu perguntar, pessoal, alguém diz aí qual dos dois está travando para mim, por favor? Tá travando. Tá, então vamos esperar um pouquinho, que aí eu aviso. Pronto, ela vai entrar, aí eu vou convidar ela de novo. Pronto, valeu. Quando travar, vocês comentem, que aí fica melhor até pra... Tá? Eu vou te convidar ela de novo. Peraí. Só esperar ela entrar. Calma aí que vai dar certo. Deixa eu ver. Vou tentar de novo, ver se agora vai. Não. Vamos esperar um pouco. Só um minuto. Pronto, agora vai. Agora pronto. Carlinha vai voltar. Espera aí, já já volta. Ai, ótimo. Certo, ela tá só conectando. Ótimo. Carla já tá. Pronto, voltou. Oi, Pronto. voltou. Voltou, gente. Gente, como a internet, como a energia caiu, né? É muita sorte, a internet caiu junto. Uhum. Aí deixa eu ver aqui como que tá a questão do Wi-Fi, para a gente poder voltar. Tá, Isso é um tema muito importante. voltou. Não, vai funcionar. Pronto. Peraí, deixa eu só ver a questão do Tá. Wi-Fi aqui, Graziela. Meu celular tá sem Wi-Fi ainda. Tá travando? Tá conseguindo me ouvir? Não, pode ir falando. Tá Depois você vai tranquilo, vendo. né? Tá. Fica Então olhando no tá. computador se aparecer o Wi-Fi. Então, sempre que a gente trata sobre racismo, é inevitável, né? Porque o grande causador disso foi a questão da escravização. E é necessário falar sobre a escravização, porque o racismo vem de uma estrutura, de uma dialógica colonial, de uma lógica colonial. Nossa sociedade, como todos sabem, foi constituída a partir de um raciocínio, né, colonizador. E
Esses escravos foram trazidos para que fosse explorada essa força de trabalho. E aí, toda vez que vai se falar em questões polêmicas que envolvem essa distinção racial, se fala que é uma dívida histórica. As pessoas que concordam que o racismo existe e que concordam que é necessário haver políticas que permitam que o negro acesse de um modo mais justo espaços de poder, espaços de acadêmicos, enfim, profissionais, sempre dizem isso. Realmente, nós temos uma dívida histórica com o povo negro. Essa dívida precisa ser reparada. Mas quando você vai realmente entender o que é essa dívida, será que essa pessoa que traz essa fala da dívida histórica, ela entende o que tem por trás dessa dívida? O que se deve? Né? Eu falo que eu tenho uma dívida, mas em que ela consiste? E aí, estudando acerca disso, eu pude compreender muitas coisas que até mesmo eu, como uma pessoa parda, autodeclarada negra, não compreendia. Né? Existiam muitas coisas que aconteciam comigo quando criança, quando adolescente. Ficava me questionando, mas isso é muito injusto. Mas por que eu fui tratada assim? Ou por que as coisas têm que acontecer assim? Eu não entendo. E é algo que te incomoda pessoalmente, mas você não consegue acreditar devidamente esses comportamentos ao que realmente Travou acontece. de novo, né, gente? Travou. Voltou. Foi. Voltou? Voltou? Uhum. Então Voltou. tá. Então lá, vamos falar dessa dívida, vamos quantificar essa dívida. Quando o negro é trazido, né, lá, navio negreiro, cheio de negros, acorrentados, amarrados no porão, e vêm para ser submetidos a trabalho escravo. Resumidamente, é isso. Mas não é só isso. Esses negros eram, sim, tratados como propriedade. E veja a gravidade de se tratar um ser humano como propriedade, porque você o tem como uma coisa. E aí, todos os estudiosos hoje dizem que a estrutura racial que foi criada para permitir essa monetarização do ser humano, essa transformação de um ser humano em objeto, foi algo muito artificioso, algo muito inteligente. Por quê? Você precisa trazer uma garantia de que você vai explorar essas pessoas, você vai tratá-los como objetos, você vai retirar até a última força que ela tenha, seja física, psicológica, tudo que ela tenha, mas de um modo legítimo. E o que legitimou isso? Eram justamente as prescrições legais que existiam naquela época. Ou seja, nesse momento nós envolvemos todo um ordenamento jurídico que baseou costumes, que baseou regras, que baseou essa noção de propriedade do dominador, da classe dominante, da classe branca europeia, com procedência, com raiz, com origem, com memória, a uma classe negra que foi arrancada do seio, do seu lugar de origem, para ser trazida a uma terra totalmente inóspita, sem qualquer raiz, sem qualquer identificação. Veja bem, você não tem noção geográfica, você não tem referência de cidade, de onde vim, de onde nasci. Que lugar é esse? E aí se torna facilitado esse processo de objetificação, porque eles são subjugados, eles são colocados dentro dessa estrutura que é muito difícil de romper esse bloqueio, muito difícil de sair, porque você não tem para onde ir. Não havia possibilidade de dizer eu preciso voltar para a casa dos meus pais, de onde eu vim.
quando você tem essa referência, você sabe de onde veio, você sabe para onde ir. E como que isso acontecia? Ah, pega aquela família, a mãe, o pai, os 5 filhos, joga... Não. Era o pai no navio, a mãe no outro navio, outro filho no outro navio, que era dividido e espalhado no mundo. E aí você perde mais uma coisa, que é a noção de genealogia. Perde sobrenome, você perde personalidade. Gente, travou? Tá ok, Não, Graziela? tá ótimo, tá ótimo. Pode Ok, seguir. então tá. Uhum. Eu não tenho memória, porque quem eram os governantes, os dominantes naquela época no meu país? De onde vim? Não sei como ficou. Para onde minha família foi enviada? Não sei. De que modo eu posso me defender de tudo isso que está acontecendo? Eu vou me submeter, eu preciso sobreviver. E o que está me sendo imposto agora é muito forte, é muito grande para que eu possa resistir. E assim foi feito. Ah, mas isso era baseado em quê? Justamente na cor da pele. Pessoas de pele negra eram tratadas como inferiores, como subordinados. Como o seu corpo era considerado sujo, como o seu corpo era considerado, aquela cor era considerada como algo inaceitável, inapropriado, então eles deveriam servir a um objetivo. E nós temos aí a formação de toda uma estrutura que segrega e que determina que você, na vida, será um escravo. Você só vai servir para ser uma mão de obra, né, braçal, e nada mais. Certo. Isso traz o quê? Eu domino todos os aspectos da sua vida. A hora que você vai comer, a hora que você vai dormir, a hora que você vai trabalhar, a hora em que você vai se relacionar. Você casa se eu permitir. Se eu não permitir, não. A sua reprodução, ela vai servir para aumentar o meu cartel de escravos. Então, ela também é coordenada e delimitada. Vejam bem, estou falando de personalidade, que hoje é algo muito caro a todo mundo. Isso foi simplesmente retirado a zero. Ok. Além disso, e eu chamo muita atenção para esse detalhe, porque ele está extremamente ligado ao que acontece hoje em relação ao racismo institucional. Além disso, de tudo que lhe foi retirado, você não tem fala, você não tem voz, você não pode falar. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho interesse no que você tem a dizer, porque eu já sei que você vai me reclamar que você é humano. Eu não quero ouvir que você é humano, porque eu não preciso aceitar que você é humano. Porque se eu aceito que você é humano e eu concordo com você, toda a minha estrutura de dominação vai por água abaixo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a economia, né? Eu tenho todo um sistema produtivo que foi gerado naquela época que precisava ser rentável. Para que ele fosse rentável, eu tinha um escravo. E nessa perspectiva, ela se limita somente ao negro? Foi feito só com o negro? Não. Isso se aplica também ao indígena. Por quê? Hoje é impossível você ler a história brasileira e ver a palavra descobrimento e não sentir um incômodo. Que fulano, Pedro Álvares Cabral, seja lá quem for, veio, descobriu as terras fulanas digitais, como se aquele lugar fosse um lugar de ninguém, terra de ninguém, inabitado. E aí eu pergunto, por que os indígenas naquela época, já que eles já estavam aqui, eles não serviam a essa estrutura de dominação
para serem escravizados. Porque é muito mais complicado você, além de objetificar alguém, ainda ter que gerar um discurso que faça com que aquela pessoa não tenha noção de propriedade daquele lugar. E o indígena tinha. O indígena conhecia, ele sabia, ele tinha cultura, ele tinha modo de viver, modo de produzir. Ele conhecia cada lugar da sua terra. Então, eu preciso me livrar dele. Não é à toa que indígenas, como nós estudamos, foi das poucas coisas que nós estudamos no fundamental e médio, foram dizimados. Porque eu não me lembro se isso tinha no livro, não. Mas foram dizimados. No que são dizimados, eu substituo essa força. Os poucos que restaram me serviram a isso. Porque eles entenderam. Se resistir, né, tem um destino. E eu agrego os negros nessa matemática, né? Vem cá, você veio de fora e eu estou te dando tudo. É onde se baseia justamente essa formação da linguagem de relações raciais. Por que eu falo de linguagem? Nós precisamos nos policiar quanto àquilo que nós ouvimos, falamos e acreditamos. Porque as nossas estruturas sociais são montadas em cima de discursos de dominação e de subalternidade. O discurso é feito com a fala, com a linguagem. E a linguagem que domina é a linguagem daqueles que têm o domínio das estruturas de poder. Né? Isso tem tudo a ver com racismo institucional. Certo. Voltando para a fala. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, que está na minha tela. É a imagem de uma negra mascarada. Tá? Atribui-se essa imagem à escrava Anastácia, que ficou famosa e é tratada como uma divindade porque reza a lenda que ela fazia milagres em relação àqueles pretos que ela atendia, as pessoas que ela cuidava, tá? Essa máscara que vocês viram, máscara chamada de máscara do silenciamento, o que acontecia? Algo que incomodava à época os colonizadores, os escravos, durante a produção, o cultivo da cana-de-açúcar ou do cacau, daquilo que acontecia lá nas plantações, eles não podiam comer durante o trabalho. Porque se eles comiam, eles estavam se apropriando de algo que não eram deles. Vejam onde chega a perversidade dessa desumanização. Nem o direito à fome era retirado, total liberdade até do momento em que você precisava saciar suas necessidades mais primitivas. E aí, ainda tinha escravos que resistindo, lógico, porque dependendo da sua personalidade, você é mais rebelde ou menos rebelde. Ainda comiam escondidos, ou ainda falavam que não aceitavam aquela situação, porque sentiam fome. E foram desenvolvidas máscaras como essa que eu mostrei a vocês, usada pela escrava Anastácia. E os historiadores indicam que essas máscaras serviam a essa finalidade de impedir que os escravos se apropriassem da produção que eles mesmos faziam, mas serviam a uma segunda finalidade, de impedir que esses escravos falassem. Eles foram, então, segregados, subjugados e emudecidos. Veja bem, pense na perspectiva de que sua fala, ela te dá a liberdade de se expressar, de dizer o que sente, de dizer o que quer. E eles foram emudecidos. Certo? Então,
Um dos livros de referência que eu utilizei para falar sobre essas questões foi Memórias de Plantação. Queria até agradecer a minha amiga Mari Vânia, que indicou esse livro, um livro sensacional. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Ele foi escrito por Grada Quilomba, uma mulher negra, pesquisadora, filósofa, socióloga, mas ela é da área de psicologia e psicanálise. Ela analisa o racismo cotidiano e as influências que esse racismo tem no psique da pessoa negra, na perspectiva do trauma, né? E ela trata no livro dela que essa dívida ela é muito maior do que submeter os escravos à tortura, ao trabalho exaustivo, até praticamente à morte. Mas ela também te retira aquilo que tu tem de principal, que é a oportunidade de dizer que algo te incomoda, que algo te aflige, que algo te traz dor, sofrimento. Porque os colonizadores, diz Grada Quilomba, eles não queriam ouvir. E se eles ouvissem, eles seriam obrigados a considerar a natureza humana daqueles escravos. Então, a perspectiva era de emudecer. Então, só um ponto. Essa imagem que tu colocaste da mordaça, ela é de um livro, né, Viagem Pitoresca ao Brasil, se eu não me engano, do João Baptiste. E quando você fala do emudecer, eu lembro muito dos termos, né, que estão enraizados da gente, que é o nosso criado mudo. E o criado mudo, ele tem origem justamente que o dono da casa grande, ele necessitava ter 24 horas, inclusive no seu repouso, do negro para prestar qualquer tipo de assistência a ele, e ele não queria uma pessoa resmungando. O que ele fazia? Ele quebrava os dentes, emudecia de alguma forma aquele criado, porque ele deveria ficar quedado ali ao lado da cama, mudo, o criado mudo. Mais um ponto de estrutura racismo que a gente tem, infelizmente, no Exatamente. Brasil. E por que eu trouxe esse aspecto? Porque, Graziela, cadê isso na escola? Sim. Então, aqui eu já trago o primeiro questionamento. Existe em vigor hoje, atualmente, o Estatuto da Igualdade Racial. Fomenta a igualdade racial. E um dos pilares desse estatuto é justamente que haja uma atuação dos poderes públicos para trazer, né? Sim, Ronaldo, Graziela também é historiadora, isso. Para trazer esse conteúdo para os livros. Não existe, não há. Hoje eu peguei um livro aqui do meu filho no 5º ano. Falava da África Antiga. Fala da África Antiga em 5.000 antes de Cristo. Do povo egípcio, da Cleópatra, das pirâmides, dos hieroglifos. Cadê esse conteúdo? Como que a nossa sociedade é constituída estruturalmente de uma dinâmica colonial. E nas escolas nós não aprendemos esses aspectos que são mínimos. Mínimos. Eu digo isso para vocês como uma mulher parda de 35 anos de idade que veio descobrir isso depois de ler, de pesquisar, de buscar. Por quê? Nossas crianças não estão sendo educadas para entender como foi constituída essa história. E existe uma razão para isso, né? Esse emudecimento, ele se perpetua. Por quê? Nossa sociedade foi estruturada em cima dessa dinâmica. E aqui, como jurista, eu trago a seguinte visão para vocês. Por exemplo, o nosso Código Civil foi reestruturado em 2003, por aí. 2002. Aí, você não pega um código, joga completamente o anterior e constrói um todinho novo
para si. Não. Tanto é que quando você vai estudar um código desse, olha só um exemplo, ele vem todo comparado, remetendo ao que tinha antes, ao que foi trazido de novo. Por que nós fazemos uma legislação nova? Justamente para que ela siga a dinâmica social, a dinâmica das relações econômicas, financeiras, culturais, familiares, porque o direito ele não pode estar atrás do tempo. Em relação às dinâmicas raciais, também não pode. Aí eu pergunto, por que no Brasil o racismo é um não assunto? Justamente porque para você tratar o racismo, você precisa evidenciar essas diferenças que são diuturnas, cotidianas, né? Justamente. E isso atende aos interesses de quem? Né? Como eu disse a vocês, nosso ordenamento jurídico foi estruturado para tornar possível um processo sociológico histórico que possibilitasse determinada raça humana, que eram os brancos, subjugarem uma raça de cor de pele diferente por uma suposta superioridade, por uma suposta supremacia. E foi estruturado dessa forma. Nós tivemos leis que garantiram que isso acontecesse dessa forma. Né? E aí vem a abolição. Tá, tudo bem. Passa da dívida. Vamos lá. Aboliu, acabou. A princesa foi lá, assinou e ótimo. Foi muito bom. Mas onde esse negro ficou? De modo esse negro foi tratado por esse mesmo ordenamento jurídico que possibilitava que o homem branco usufruísse da sua vida. Ele foi marginalizado. Por quê? Não teve um artigo, uma linha que considerasse direitos civis, políticos, econômicos para essa classe. Como eu disse a vocês, a escravidão terminou de um processo, foram 314 anos de um sistema que operou dessa forma. De repente terminou. Foi um processo de resistência, de luta, de revoluções, um contexto histórico diferenciado em cada uma das nações que utilizaram colônias como modo de dominação. No entanto, o resultado foi muito semelhante em todos os lugares. O negro não foi considerado humano. Você acabou com a escravidão, mas você não foi obrigado a considerar que esse negro tinha um lugar nessa sociedade. Ou seja, você acabou com a subjugação estrutural, mas você não acabou com a noção de raças diferentes. A noção de que a cor da pele inferioriza, a noção de que a cor da pele te traz uma impossibilidade de conviver. E eu assistindo a live da doutora Lívia Santana Vaz, nossa promotora de justiça da Bahia, tem feito várias lives e webinários pelo país. Tem algo que... Ela está sendo essencial, uma das que está sendo essencial nesse momento. E principalmente para nossa desconstrução do colonialismo no sistema de justiça. E olha que ela trabalha isso há muito tempo. E agora o Covid trouxe essa democratização desse conhecimento. Uma mulher sensacional, quem tiver a oportunidade de ouvir, ouça. Sim. E ela trouxe na live dela que, da primeira Constituição imperialista, tratou que a escravidão acabou. Ponto. Logo depois, já num contexto republicano, nós tínhamos uma Constituição que dizia que eram todos iguais perante a lei, todos iguais. No entanto, lá no finalzinho do texto dizia que ia ser
priorizada uma educação eugênica no nosso país. O que é uma educação eugênica? Ou seja, aquela voz que estava emudecida lá atrás continua calada. Ninguém tirou a máscara do negro. Logo depois, tivemos leis evoluindo nesse sistema que disseram que era proibida a criança negra frequentar escolas no nosso país. Isso existiu, gente. Tratado na lei, na legislação. Então, é uma série de bloqueios estruturais que foram sendo impostos para o negro logo após a escravidão e que nós não podemos deixar de considerar quando precisamos pensar em políticas públicas de atendimento a essas pessoas, porque elas foram emudecidas. Ninguém ouvia. Se você não está na escola, se você não tem a possibilidade de frequentar a escola, como que a sua história vai ser resgatada? De que modo o conhecimento acerca daquilo que você foi vai ser resgatado? Até hoje nós não temos isso. E aí essa faceta do racismo estrutural que diz assim, os imigrantes no nosso país vieram da Alemanha, da Itália, vários lugares da Europa Ocidental. De modo que a classe branca tem todo o orgulho de dizer a sua procedência, de onde veio, de que país veio. Ah, mas a minha família tem ascendência alemã. Minha família veio da Itália, nós somos todos. Meu avô é italiano, minha avó também. Vieram para o Brasil, trouxeram a família e lá. E aí eu deixo aqui a primeira pergunta. Quantos de vocês já estiveram em algum lugar e alguém olhou para você e disse assim, quem é seu pai? Você veio de onde? E essa era uma das primeiras perguntas que me impactaram enquanto criança. Porque eu chegava na casa de um amigo, né? Trabalho da escola, trabalho em grupo, e aí... não conheço você. Essa minha amiga, Carla, assim, quem que é seu pai? De onde você veio? E eu não sabia responder. Porque, tipo, na minha casa, eu perguntava para as pessoas de onde ela veio. Quem que era. Não fazia diferença para minha mãe, assim, saber. E aquela pergunta não era no sentido de eu dizer, minha mãe é a Maria. Minha mãe é Maria, que mora em tal lugar e trabalha. Não era no sentido de saber qual que é a sua procedência. Né? E as pessoas negras em si não conseguem identificar de onde veio. Eu tenho uma procedência negra, mas eu não consigo dizer se eu vim de Gana, Moçambique, tá? Não sei. Por quê? Porque a história foi apagada. Foi uma história apagada. Não se fala da diáspora africana no nosso país. E esse é uma das coisas que instituem um racismo estrutural na nossa sociedade, né? E aí eu falo um pouquinho aqui para vocês acerca dessas questões. Eu sou de uma família pobre, de mães, de matriarcas que tiveram que romper um bloqueio ferrenho e que simplesmente sabiam que seus filhos precisavam estudar. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer, sua única obrigação na vida é estudar. E aí, quando eu passei no vestibular para Direito, minha mãe, hoje mesmo eu estava conversando com ela sobre isso, ela virou para mim e disse assim, você vai fazer Direito, era o que eu queria para você. Mas por quê, mamãe? Eu nem sei para onde vai isso, nunca nem ouvi falar desse curso. Você vai. Porque você precisa saber lutar pelos seus direitos. Eu não sabia quais eram os meus direitos. E eu fui muito enganada nessa vida. E fui muito humilhada nessa vida. E com você não vai ser assim.
Você precisa saber de onde você veio. E essa foi uma das coisas que me marcou. Porque o racismo estrutura de tal modo e escalona essas pessoas em um grau de importância que não importa saber de onde o negro é. Que direitos ele tem. De modo que, para esse negro, a diferença não é ser rica. Veja bem, minha mãe nunca falou para mim, você tem que estudar para você ganhar dinheiro. Nunca ouvi isso da minha mãe. Ela dizia, você precisa estudar para você ter o seu lugar no mundo, para você não ser humilhada. E aí vamos falar dessa vivência, né, das mulheres negras e dos homens negros também. Carla. Sim. Travou, gente? Carla? Não. Tá. Eu vou fazer o seguinte para não interromper, porque se você iniciar uma fala muito interessante. Como faltam alguns minutinhos para o limite, eu vou encerrar esse e vou. Aí todo mundo volta, viu, pessoal? Galerinha. Todo mundo volta, que vai ter a segunda parte da live, porque tem um limite máximo de 60 minutos, tá bom? Eu vou encerrar agora e a gente retorna já já. Tchau.